E aí galera, tudo bom? Eu sou o Lucas Cavaleiro aqui do canal da Escola de Fotógrafos. A pedidos, então, vamos fazer uma videodica sobre o meu fluxo de trabalho, sobre como eu entrego as fotos, sobre como funciona, por exemplo, uma seleção de um ensaio. Como que eu trabalho normalmente? Eu tenho pacotes de 20, 40 e 80 fotos, certo? E esses pacotes de 20, 40 e 80 fotos, cada um tem um determinado tempo de duração ou mais ou menos uma quantidade de fotos que eu faço para entregar essas 20, 40 ou 80 fotos. Então, se o ensaio é de 20 fotos, eu faço muito menos fotos, porque o cliente tem que escolher 20 fotos apenas. Então, se ele escolher, por exemplo, uma de cada 10 fotos, eu vou fazer tantas fotos para ter esse número de 20 fotos, para ele ter liberdade de ter fotos diferentes e conseguir escolher essas 20 fotos. Agora, se eu preciso entregar 40 fotos, se tem 40 fotos no pacote dele, a qualidade também tem que ser boa, mas eu preciso entregar mais fotos. Vocês estão vendo aqui na tela, tá? Um exemplo bem simples de o que eu faço normalmente nos ensaios, tá? Aqui tem um ensaio sensual da Isadora. Deixa eu só tirar aqui as marcações e olha só. Esse ensaio da Isadora aqui, ó, eu produzi 474 fotos. Aqui está a última foto, ó, 474 fotos. E dessas 474 fotos, como é que eu faço a seleção? Eu marco com estrelas aqui no Lightroom, de 3 a 5 estrelas. Então, eu marquei pelo menos 3 estrelas nas fotos, em 200 fotos. Deu bem certinho aqui, 200 fotos. Ó. Ensaio sensual Isadora 200, é a última foto que a gente tem aqui. Por que das 474 fotos eu separei 200 fotos e qual foi a minha ideia de separar essas 200 fotos das 474? Eu clico bastante durante o ensaio, eu faço muitas fotos durante o ensaio. Então tem muita foto parecida, tem muita foto com erro, tem muita foto que ela piscou, tem muita foto que eu errei o foco, tem um monte de coisa, um monte de problema. E eu não preciso entregar essas 274 fotos que são ou parecidas ou tem algum probleminha, ou tem outra versão dela que está melhor. Então o que eu faço? Eu marco 3, 4 e 5 estrelas nas fotos que pelo menos 3 estrelas é uma foto que talvez ela queira, 4 estrelas eu gostei, 5 estrelas eu gostei muito, por exemplo. É uma classificação que eu uso normalmente. E aí essas 200 fotos que eu separei aqui, essas 200 fotos eu faço uma edição prévia. O que é essa edição prévia? É uma edição que vai corrigir cor, vai dar uma cara para a foto, eu uso curva de tons, eu uso alguns presets. Eu faço essa aplicação de presets, dou uma corrigidinha. E essas 200 fotos eu edito mais ou menos em 1 hora, 45 minutos, é o tempo que eu demoro para editar essas 200 fotos. Se vocês não têm o domínio da ferramenta do Lightroom, eu tenho um curso online de Lightroom, para quem quiser, é só entrar lá no Compartilhe Conhecimento que tem o curso. Se não sabe o que são essas estrelas, classificações e tudo mais que eu mostrei aqui, o curso explica direitinho. Mas voltando aqui para a nossa videodica. Então eu faço essa seleção no Lightroom. Eu faço essa pré-edição no Lightroom, ajustando cores e tudo mais. Não ajusto pele aqui, porque é muita foto. Então, se eu for editar foto por foto dessas 200, eu vou perder muito tempo. E pior, eu vou perder tempo editando fotos que o cliente não vai escolher. Porque dessas 200, ela precisa escolher só 20. Tá, Lucas, mas tu editou 200 fotos e ela vai escolher só 20. Então, 180 fotos que tu editou aqui, ela não vai escolher. Mas o que acontece? Eu não posso mandar essas fotos para o cliente sem tratamento, porque ele vai resolver publicar nas redes sociais, ele vai querer usar essas fotos e fica ruim para mim, fica chato para mim quando a foto está sem tratamento, a foto tem um certo descuido. Então, eu faço um tratamento nessas fotos que não me deixa passar vergonha, digamos assim, caso o cliente opte por postar. Lucas, eu não gosto que o cliente poste as fotos. Bem, eu acho que se você não gosta que o cliente poste as fotos, você está errando no seu marketing. Por quê? Porque o cliente postar as fotos é a melhor coisa que pode acontecer para vocês, porque ele vai estar divulgando o teu trabalho, certo? Então é uma técnica de marketing. Então como é que eu entrego o trabalho para o cliente, ou como é que eu mando as fotos para o cliente? Tem essa seleção prévia de tirar os lixos, tirar o que não presta, mando essa seleção de fotos já pré-tratadas, pré-editadas, e aí manda para o cliente. E aí a gente pode mandar por Dropbox, por Transfer, pode mandar pelo 46 graus, que tem lá a seleção do copião. Tem várias ferramentas que deixam selecionar. Eu utilizo a mais simples de todos. Faça um link no Dropbox ou no e-Transfer e mando as fotos para o cliente e ele recebe essas 200 fotos. A Isadora recebeu essas 200 fotos e eu pedi para ela, escolhe as tuas 20 fotos e me manda essas 20 fotos. Pode ser ela me mandar as 20 fotos por e-mail ou pode ser ela me mandar só os números, as numerações das
20 fotos, tanto faz. E aí eu pego essa lista de 20 fotos e coloco aqui no Lightroom e marco daí essas fotos aqui, ó, com a ferramenta de seleção, o P, certo? Que é fotos selecionadas. E vocês estão vendo aqui que ela escolheu 24 fotos, tá? Foram 24 fotos escolhidas. Por que ela escolheu 24 fotos e não 20 do pacote? Porque as fotos estavam tratadas. Então, quando as fotos são tratadas, o cliente gosta mais e acaba escolhendo mais foto extra. Isso é um dos motivos pelos quais eu entrego foto pré-tratada, para fazer o cliente escolher mais fotos, porque ele vai gostar mais do resultado com a foto pré-tratada. E aí vocês vão ver aqui, ó, que vai acontecer uma coisa interessante nessas 24 escolhidas. Aqui embaixo, ó, a gente tem um 2, 2, 2. O que é esse 2 aqui? É um empilhamento que o Lightroom faz e que essa foto aqui, vamos pegar um exemplo como, pode ser essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, que tem duas versões, essa aqui, ó, Ensaio Sensual Isadora 115 e Fintif. O que aconteceu nesse processo aqui? O que eu fiz nessa foto? Essa foto, ela precisava de alguns ajustes de pele. Então, esses ajustes de pele eu faço direto no Photoshop. Aqui eu vou com o botão direito, ó, editar em Adobe Photoshop CC 2015. E aí esse processo que eu mando a foto para o Photoshop, eu mando o RAW para o Photoshop. Eu não exporto a foto em JPEG. Eu mando direto o RAW para o Photoshop por esse atalho que vocês viram na tela. E aí eu mando para o Photoshop e no Photoshop eu edito pele, eu faço ajustes de pele. As cores eu não mexo porque as cores já estão pré-definidas como eu fiz antes. E aí esse ajuste de pele eu salvo um arquivo chamado TIFF, que é um arquivo como se fosse um JPEG, só que sem compactar. Então ele guarda muita informação para eu ter essa foto editada e bem direitinho. Aí aqui no Lightroom eu empilho as fotos, ou seja, eu só vou agora enxergar o TIFF que está aqui em cima, ó. Todas essas fotos aqui que estão editadas, eu só enxergo a parte de cima. A pilha é o TIFF. Embaixo eu tenho o RAW, em cima eu tenho o TIFF. Por quê? Porque essas fotos eu não preciso exportar, depois quando for mandar a versão final, eu não preciso exportar o RAW, eu preciso exportar só o TIFF, que é o que tem a edição de correção de pele. Algumas fotos aqui dessa sequência não precisaram ser editadas no Photoshop. E aí o que acontece? Elas estão só elas aqui, ó. Por exemplo, essa aqui não precisou ser editada no Photoshop. Então, como essa foto não precisou ser editada no Photoshop, não tem um empilhamento, mas quase todas as outras aqui tem uma edição no Photoshop, certo? E aí essa edição no Photoshop eu precisei gerar um arquivo novo e tudo mais, como eu mostrei ali. Aí beleza, editei essas 24 fotos que ela me selecionou e aí eu mando essas 24 fotos para ela editadas, finalizadas. Aí eu mando em alta resolução e em baixa resolução. Se você não sabe o que é alta resolução e baixa resolução, aqui no canal da Escola de Photo Office tem um vídeo nas dicas do Lucas o que são fotos em alta e fotos em baixa, e tem também as configurações do Lightroom para exportar em alta e em baixa, beleza? Dá uma olhada nesse vídeo que está bem completinho. E aí o que eu faço? Mando essas fotos em alta para o cliente. E aí eu posso escolher vários jeitos de fazer essa entrega. Eu posso enviar um pendrive, fazer um pendrive customizado, posso mandar direto pela internet, posso fazer várias coisas. O que é importante? Que vocês respeitem o prazo de entrega, certo? O que eu faço e qual é a dica de ouro que eu dou para todos os meus alunos nos cursos presenciais e nos cursos online? Eu digo o seguinte: se tu acha que consegue entregar em 15 dias, promete 30. Se tu acha que vai demorar 20 dias para entregar esse trabalho, promete 40. Por quê? Se eu prometi em 30, entreguei em 16, eu sou o melhor fotógrafo do mundo, porque eu entreguei super adiantado. Agora, se eu prometi em 15 e entrego em 16, eu sou a pior pessoa do mundo, nunca mais vou ser indicado, porque eu entreguei atrasado. Certo? Então, sempre coloque uma margem em cima do prazo que você acha. Eu prometo 20 dias porque eu sei que em 7, 8, 9 dias eu consigo entregar um ensaio tranquilamente, sem passar tanto trabalho. Quanto tempo eu demoro para fazer a seleção, a limpeza de um ensaio desses que tinha 474 e virou 200? Em torno de 1h30 eu faço essa seleção. Quanto tempo eu demoro para editar 200 fotos no Lightroom? Em torno de 45 minutos. Quanto tempo eu demoro no Photoshop para editar essas 20 fotos que ela me manda? Mais ou menos 10 minutos cada foto, que aí é bem demorado, certo? Porque precisa editar pele, precisa tirar celulite, tirar estria, tirar um monte de coisa, fazer liquify e tudo mais, tudo que a mulherada gosta que a gente faça no tratamento de um ensaio sensual. E aí, tudo isso
demora mais ou menos 10 minutos em cada foto para fazer. Então, vamos dizer que tenha 20 fotos, então eu demorei 200 minutos. 200 minutos são 3 horas e 20 minutos se eu não errei as contas. Então, tem 3 horas e 20 minutos de Photoshop, 45 minutos de Lightroom para a edição, mais 1 hora e meia de Lightroom para tirar o que presta do que não presta. Então, quer dizer, um ensaio desses de 20 fotos eu resolvo em um dia de trabalho, vamos dizer assim. Tem a parte do ensaio, que dura 3 a 4 horas, mais essas 3, 4, 5 horas de trabalho de tratamento. Então, quer dizer, em um dia de trabalho eu consigo matar esse ensaio. E isso vai determinar muito qual o valor que eu vou cobrar desse ensaio. Porque se esse trabalho eu mato em um dia de trabalho, eu consigo fazer 5 ensaios desses, iguais a esses, por semana, certo? Se eu consigo fazer 5 ensaios desses por semana, eu posso cobrar um valor X, que é o meu planejamento de receber por mês. Se esse ensaio tiver um livro, por exemplo, tiver um fotolivro, aí a seleção acontece um pouquinho diferente. Eu não coloco daí o pacote com o número de fotos, eu coloco daí o número de lâminas que vai ter o livro. E aí o número de lâminas é o mestre para decidir quantas fotos tem. Eu gosto de dizer para o cliente que, por exemplo, um livro com 20 lâminas vai ficar legal no máximo 50 fotos, que é mais ou menos 2 vezes 2 fotos por lâmina, mais ou menos. Então, um livro que tenha 50 páginas vai ter 100 fotos, mais ou menos. Um livro de 50 páginas vai ficar legal com no máximo 100 fotos, 120 fotos, forçando um pouco a amizade. Certo? Esse é o tipo de seleção que eu faço, esse é o tipo de recomendação que eu faço para o cliente. E aí ele pode escolher de 100 a 120 fotos, ou no máximo, por exemplo, 120 fotos num livro de 50 páginas. E aí 120 fotos, é foto pra caramba, e aí o bicho pega quando vai precisar entregar essas fotos para o cliente tratadas no Photoshop. Eu evito fazer ensaios gigantes, assim, o maior ensaio é de 80 fotos, que ele me demanda muito tempo e por isso ele é muito mais caro do que os outros. E aí o que acontece? A gente precisa diagramar esse livro e esse livro precisa ficar bem diagramado. Uma recomendação que eu dou para diagramação é o Pixelo Smart Albums, ou Pixelu, não sei, mas é o Smart Albums. É um aplicativo, é um software só de diagramação. Ele custa, se não me engano, $300, é um valor relativamente caro, mas se você tem um fluxo de trabalho, um fluxo que tem muitos livros para serem diagramados, fazendo as contas, ele vale a pena no orçamento, tá? Tem o InDesign, que pode ser comprado ou adquirido no pacote da Adobe, aí fica R$109 por mês, aí você tem Lightroom, Photoshop e o InDesign, fica R$109, mas eu prefiro para a diagramação o Smart Albums. Ele é muito fácil, muito bonito, a diagramação fica super clean, ele tem bastante funções para mexer. Um detalhe para finalizar esse vídeo é que quanto mais a gente promete coisas, por exemplo, entregar um pendrive, entregar um livro, entregar isso, entregar aquilo, mais o cliente fica com a gente. O que eu digo que o cliente fica com a gente? Mais aquele cliente fica no ir e vir, fica mandando informação, recebendo informação, e isso desgasta a gente. Quanto mais rápido a gente resolve esse cliente, o que eu chamo de resolve? Faz as fotos, entrega o trabalho e acabou. Quanto mais a gente resolve, mais a gente, digamos, se livra desse cliente, mais rápido se livra e mais focado em fazer outros a gente fica. Quando a gente faz 10 ensaios em sequência, por exemplo, ficar com aqueles 10 clientes pendurados na gente é desgastante, porque a gente tem que atender uma série de demandas deles e essas demandas nos desgastam. Tu tá lá editando um trabalho, por exemplo, editando um ensaio, e aí o cliente te liga, te interrompe, aí o cliente te liga e te pede uma alteração no livro, o cliente te liga ou pede e-mail reclamando que a encadernação não ficou boa e tudo mais. Ou seja, é uma série de probleminhas que surgem nesse meio caminho que vão te desgastando, que vão te estressando, que vão tirando o foco de fazer novos clientes para aumentar o seu faturamento. Eu sou um grande adepto de entregar as fotos diretamente para o cliente digital, ou seja, recebo o cliente aqui no estúdio, marco o ensaio, recebo o pagamento, vou lá, faço as fotos e o resto da minha comunicação, 90% da comunicação é por e-mail, ou seja, manda as fotos, recebe as fotos, as marcações que tem que receber, manda as fotos para o cliente em alta e só. Tá, mas Lucas, tu não entrega um álbum, tu não entrega as fotos impressas? Eu não entrego fotos impressas. Álbuns eu tenho disponíveis, mas são pacotes à parte que eu combino diretamente com o cliente e digo para vocês, normalmente os meus clientes não pedem livros, eles pedem só as fotos em alta mesmo. E aí,
como que eu faço para o cliente gostar de receber as fotos em alta? O que eu digo para ele que vale a pena ele receber as fotos em alta e não as fotos impressas? Fotos impressas, eu vou entregar uma impressão para ele de, vamos dizer, 15x21, que é um tamanho relativamente grandinho, já um pouco maior que 10x15. Eu entrego esse 15x21 e daqui a 5 anos ele vai ter um 15x21 e daqui a 10 anos ele vai ter aquele 15x21 no porta-retrato, por exemplo. E se eu entreguei as fotos em alta para ele, ele pode ter um 15x21, pode ter um 20x30, pode ter uma parede do quarto dele, pode ter um adesivo que vai colocar no notebook com aquela foto em tamanho, em qualquer tamanho, o tamanho que ele quiser, porque o arquivo está em alta resolução, ele consegue fazer grandes impressões. Então, essa é a vantagem que eu digo que o cliente tem, de ele receber o arquivo e ele poder fazer o que ele quiser. Ele pode postar, pode fazer uma revelação em tamanho grande, o que ele quiser. Ele pode, se ele quiser fazer 100 cópias daquela foto em 10x15, pode fazer, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele tem um arquivo e ele pode fazer qualquer coisa com esse arquivo. O que a gente tem que saber? O arquivo em alta, ele é um produto, certo? Assim como o livro, o arquivo em alta é um produto e deve ser cobrado por isso. Então, se vocês entregam o CD em alta, vocês têm que embutir o valor do serviço mais um valor que é o cliente ter a opção de receber esse arquivo em alta. Porque o fato de ele receber o arquivo em alta vai fazer ele deixar de fazer um livro, vai deixar de receber foto, pagar para vocês terem fotos impressas, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Eu prefiro entregar em alta e me livrar do cliente mais rapidamente, certo? Espero que tenha ficado claro aqui esse exemplo que eu usei do ensaio da Isadora e para o fluxo de trabalho de vocês. O fluxo de trabalho de casamento é bem parecido. A diferença é que a gente tem 5.000 fotos e tem que transformar em 1.000 e os prazos então ficam muito maiores, certo? E o cliente normalmente enche um pouquinho mais o saco, certo? Se gostou desse vídeo, dá um curtir aí. Se ficou com alguma dúvida, escreve no comentário, que eu normalmente consigo olhar uma vez por semana, 2 vezes por semana as dúvidas de vocês e dentro do possível eu respondo. Não te esquece de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma dica e aprimorar a sua fotografia. Um grande abraço e nos vemos em breve.